Hoje eu vou ensinar para vocês a como resolver questões sobre isomeria plana, focando principalmente na prova da SpaceX, beleza pessoal? Aqui eu trouxe uma questão da prova de 2019 que é somente de isomeria plana, uma prova para vocês, uma questão, né, para vocês entenderem melhor como cai, como ela pode ser cobrada nessa prova específica, tá? Então, caso você vá fazer a prova da SpaceX, fique muito atento. E caso você não vá fazer a prova da SpaceX, essa questão também serve para você, porque aqui eu vou mostrar como essas questões são cobradas, né? E isso vale não só para a prova da SpaceX, mas vale para vestibulares, Enem, outras provas, outros concursos militares. Então, vale para todo mundo, mas especificamente para quem vai fazer a prova da SpaceX, tá? Bom, nessa questão aqui, geralmente questões da prova da SpaceX, ela tem ali um formato de ser cobrado que geralmente as questões são cobradas da mesma forma, tá? Que eles colocam geralmente um textinho no início, às vezes um texto maior, às vezes um texto menor, eles colocam várias afirmativas aqui, tá? Onde você vai ter que dizer quais delas estão corretas, beleza? E tem aqui o comando da questão, tá? Geralmente eu peço para os alunos começarem com um comando, leiam o comando da questão, entendam o que a questão está te pedindo e depois volta no texto. Às vezes o texto não vai valer muito para a questão, ele não vai ser muito útil para resolver a questão, mas pode ser que seja útil, então é importante você ler o texto após ler o comando da questão, beleza? Então é isso que a gente vai começar. Vamos começar com um comando, que diz basicamente o seguinte: das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria plana correspondente são apenas, então ele quer basicamente quais das afirmativas estão corretas, tá? Então vamos voltar agora para o texto. Diz assim, ó: um aluno durante uma aula de química orgânica apresentou um relatório que indicava e associava alguns compostos orgânicos, então ele indicava esses compostos orgânicos ao tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentam. Então ele queria fazer uma relação entre os compostos orgânicos e a isomeria plana. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. Então, são as afirmativas, vamos ver quais delas estão corretas. Pessoal, geralmente para resolver uma questão de isomeria, a gente precisa de conceitos da química orgânica que são básicos, por exemplo, nomenclatura, a gente precisa de hidrocarbonetos, precisa entender a diferença entre as cadeias carbônicas, funções orgânicas, tá? Fórmula estrutural, fórmula molecular. Então você precisa ter esses conceitos já fixados na sua cabeça, senão você não vai conseguir entender, tá? Então já tenho aula de tudo isso aqui no YouTube, tá? Então se você não sabe, se você tem dúvidas sobre isomeria plana, clica no card, vão lá, assistam essas aulas e depois voltem aqui, senão vocês vão ficar totalmente perdidos, beleza? Bom, vamos lá. A gente vai então descobrir quais delas estão corretas. Eu vou começar de cima para baixo, porque a primeira afirmativa ela tem ali uma questão polêmica, que quando a gente chegar nela vocês vão descobrir. Bora lá. Na 4 aqui diz o seguinte: os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Pessoal, para quem não lembra, a isomeria de função é a isomeria onde você vai ter funções orgânicas diferentes, tá? Se você não lembra novamente, clica no card, vão lá, assistam e depois voltem aqui. Precisa assistir essa aula de isomeria, beleza? Bom, então você tem aqui a isomeria de função como uma mudança da função. E uma dica que eu dou para vocês: olhem as terminações das moléculas. Por quê? A terminação do nome vai te indicar se a função é igual ou se ela é diferente. Se a terminação é igual, é a mesma função. Se a terminação é diferente, são funções diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho etanoato, então aqui, ó, oato de metila, terminação ila. Agora, metanoato de etila, ila. Então, a terminação dos nomes são iguais. São a mesma função orgânica por conta disso, beleza? Então, terminação igual, função orgânica igual, tá? Então, se a função orgânica é igual, não é isomeria de função, porque para ser isomeria de função tem que mudar a função. Então, a questão 4, a afirmativa 4, ela está errada, beleza, pessoal? Eu vou desenhar a molécula aqui, porque é bom para vocês verem como é que é, desenhar a partir do nome, tá? Mas a primeira está errada. Então, ó, etanoato, et, me indica 2 carbonos. Então, vou botar aqui, ó, 2 carbonos.
Esse segundo carbono aqui, ele vai estar ligado a uma carbonila e está ligado a um oxigênio, porque esse nome, essa função é um éster, tá? Essa terminação me indica que eu tenho um éster, beleza? Então, carbonila ligado a um oxigênio e metila, met, indica um carbono, então aqui é CH3, tá? E aqui também é outro CH3 na ponta. Sempre completem com 4 ligações, o carbono faz 4 ligações, então completem com hidrogênio as 4 ligações. Agora vamos para o metanoato de etila, é o processo contrário, ó. Metanoato, met, então vai ser um carbono ligado a uma carbonila ligado a um oxigênio. Esse carbono está fazendo 3 ligações, então eu vou acrescentar, ó, um hidrogênio aqui. Agora, esse oxigênio está ligado ao etila, então vai ligar aqui a 2 carbonos. Et indica 2 carbonos, tá? Então eu vou botar como tracinho aqui para representar os outros hidrogênios, tá? E fizeram 4 ligações cada um. Então a função orgânica, ela foi a mesma, o que mudou foi a posição aqui do grupo funcional, tá? Mudou a posição. E aqui vamos ter um problema, pessoal, por quê? Aí vai ser a questão da primeira afirmativa. Alguns livros citam a mudança na posição do grupo funcional como isomeria de posição. Porém, outros livros citam a mudança na posição do grupo funcional aqui dos heteroátomos como isomeria de compensação, a metameria, tá? Então, temos um problema até dentro da prova da SpaceX, porque o livro da Martha Reis, que é uma bibliografia, cita como isomeria de posição. Agora, o livro do Sberco e Salvador cita isso como isomeria de compensação, metameria, tá? Então aqui temos um impasse. Mas vamos botar como isomeria de posição, porque a isomeria de compensação, a metameria, é um caso especial da isomeria de posição, então vamos considerar, vamos generalizar como isomeria de posição, tá? Mas caso fosse para escolher um ou outro, nós botaríamos isomeria de compensação, beleza? Bom, vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte, ó, os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação, a metameria. Então aqui nós temos o caso, onde mudaria a posição do grupo funcional. Também está errado. Por que, pessoal, essa aqui está errada? Porque se você olhar a terminação do propanal e da propanona, você já consegue perceber que a terminação é diferente. Se a terminação dos nomes é diferente, eu tenho grupos funcionais, tenho funções orgânicas diferentes. Então, ó, na verdade nós temos funções orgânicas diferentes, o grupo funcional em si vai ser igual. Nós temos a função aqui, o al, me indica que eu tenho um aldeído, tá? A terminação al indica aqui, ó, um aldeído, beleza? E a terminação ona indica aqui na verdade indica uma propanona não, né? Nos indica uma cetona, beleza, pessoal? Então nós temos dois compostos, nós temos duas funções orgânicas diferentes, aldeído e cetona. Vamos desenhar cada uma delas para entender essa diferença. No propanal nós temos prop, indica 3 carbonos, tá? E o propanal, ele é um aldeído, ele é uma carbonila no carbono da ponta. Então, tanto poderia estar aqui, como poderia estar nessa última, na ponta da esquerda. Tanto faz também, tá? E a gente completa com hidrogênio até cada carbono fazer 4 ligações, beleza? Esse é o propanal. Agora, a propanona também tem 3 carbonos, por conta do prop, tá? Só que o seu grupo funcional vai estar no carbono do meio, no carbono secundário. A cetona só tem quando a carbonila está no carbono secundário, beleza? Então, quando a carbonila está no carbono secundário, me indica que é uma cetona, beleza? Bom, essa é a diferença. Aldeído, carbonila na ponta. Cetona, carbonila no carbono secundário. Show? Bom, vamos para o segundo. Bom, pessoal, antes do segundo a gente já consegue ver uma ideia aqui, ter uma ideia de qual seria a nossa resposta, né? Porque se nós cortarmos a afirmativa 3 e 4, ó, cortamos a letra E, cortamos a letra D, cortamos a letra C e cortamos a letra B. Nós já temos o nosso gabarito aqui, só que vamos entender a segunda e a primeira. Na segunda diz que os compostos pente-2-eno e 2-metil-but-2-enos apresentam entre si isomeria de cadeia. Para essa isomeria de cadeia, você pode ter 3 chances. Pode ser cadeia aberta e fechada, pode ser cadeia normal e ramificada e pode ser cadeia homogênea e heterogênea. Eu posso ter esses 3 tipos de cadeia. Nesse caso, está correto, tá? Eu vou ter aqui vou ter um tipo de cadeia que é o tipo de cadeia normal e ramificada, tá, pessoal? Porque o pente-2-eno, ó, pente me indica 5 carbonos. Então vamos desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
Agora, no carbono 2, eu vou ter uma ligação dupla, ó. En me indica ligação dupla, então no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla, tá? E o O me indica que é um hidrocarboneto, beleza? Agora eu vou completar com hidrogênio até cada carbono fazer 4 ligações, beleza? Então cada tracinho desse é um hidrogênio, beleza? Agora o 2-metil-but-2-eno. Ó, o but é a cadeia principal, but 4 carbonos, tá? But é a indicação de 4 carbonos. No carbono 2, ó, novamente, eu tenho uma dupla ligação. Olha só que maneiro. No carbono 2, eu tenho dupla ligação. Só que no carbono 2 também, olha, eu tenho um grupo, eu tenho uma ramificação. Eu tenho 2-metil. Metil me indica que eu tenho um carbono, então eu tenho uma ramificação de CH3. Beleza, pessoal? Agora eu vou completar com hidrogênio e os outros carbonos para cada um fazer 4 ligações. Beleza? Então assim eu já consigo ver o seguinte. A cadeia aqui da esquerda é uma cadeia sem ramificações. Agora, a cadeia da direita é uma cadeia com ramificação. Olha a minha ramificação aqui, ó. Então, eu tenho uma cadeia normal, eu tenho uma cadeia ramificada, eu tenho 2 isômeros de cadeia, 2 cadeias que são diferentes. Beleza? Bom, então a 2 está certa. Vamos entender a 1, o problema que temos na 1 aqui. Bom, pessoal, na 1 nós temos que os compostos butan 1-ol e butan 2-ol apresentam entre si isomeria de posição. Pessoal, vamos desenhar as duas cadeias aqui, as duas moléculas, e vamos entender qual é o problema dessa questão. No butan 1-ol, but me indica 4 carbonos, então eu vou desenhar os 4 carbonos aqui, e me indica que no carbono 1 eu tenho uma hidroxila, ó, terminação O é um álcool, tá? Então me indica que eu tenho uma hidroxila, e aí eu vou completar com hidrogênio todos os carbonos, beleza? Agora no butan 2-ol eu também tenho 4 carbonos por conta do prefixo but, tá? E no carbono 2 eu tenho uma hidroxila, a hidroxila mudou de posição aqui, tá? Então completa com hidrogênio e os outros carbonos. Só que agora, ó, nesse primeiro eu tinha uma hidroxila no carbono 1, no segundo eu tenho uma hidroxila no carbono 2. Mudou a posição do grupo funcional, mudou a posição ali do heteroátomo, tá? Segundo o livro da Martha Reis, a mudança na posição do heteroátomo é uma mudança, é uma isomeria de posição. O livro da Martha Reis é um dos livros que é citado no edital da SpaceX, tá? Então por isso que eu tô falando para vocês. Segundo o livro da Martha Reis, essa questão está correta, então nós poderíamos dizer que a primeira afirmativa está correta, é a isomeria de posição. Qual é o problema? Um outro livro que também está no edital, que é o livro do Sberco e Salvador, ele diz que para ser isomeria de esse tipo de isomeria, melhor dizendo, mudar a posição do grupo funcional, ali da função orgânica, do heteroátomo, é isomeria de compensação e não isomeria de posição. Então, como os dois livros estão no edital, nós poderíamos sim anular essa primeira afirmativa, tá? A primeira afirmativa ela pode sim ser anulada porque os dois livros estão no edital e cada livro diz uma coisa. Um é isomeria de posição, o outro diz que é isomeria de compensação, a metameria. Então a primeira afirmativa pode estar sim ser anulada, mesmo tendo como um dos gabaritos ali, tendo um dos livros dando ali um suporte dizendo que poderia, tá? Mas realmente essa questão pode sim ser anulada. Beleza, pessoal? Então poderíamos marcar aqui a letra A, mas também poderíamos dizer que a questão foi anulada. Beleza? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, curte. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos de química, voltados para a SpaceX, você tem que estar inscrito aqui no meu canal, porque eu vou estar sempre postando esse tipo de conteúdo. Beleza? Valeu!